Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. C'est pourquoi nous sommes venus là. Pour que nous puissions voir ce qui vient de lui, de Dieu. Parce que nous avons reçu au travers de nos parents. J'ai la foi que Dieu va opérer. C'est pourquoi nous allons appeler nos mamans qui voulaient faire un petit sketch. Oh, Nathalie Bonnet. Eh, là tu dis tout quoi? Là tu vois qui tout quoi? Non, c'est le micro de l'église, non, mon hôtel. Et Nathalie, écoute avec une ambale là, Nathalie. Nathalie, tu te comportes pas très bien à la maison, hein? Éducation, ils nous ont payé ça pas bas, Maman, il y a ça dans l'évidence. attends, non, on va d'autres choses sérieuses, tout ça, genre. Je sais, Natalia, je sais bien que c'est ta vie. Je sais que tu peux faire ce que tu veux de ta vie, Natalia. Combien de fois tu es venue pleurer chez moi pour que je te donne des conseils par rapport à ton mari? Pardon, Natalia. Le père a décidé. Il a dit qu'il va aller parler avec ta famille. Parce que yo, il est qu'à tchebo, yo bon tchebo. Bible, le femme soit soumise. Natalia, qu'est-ce que ça veut dire la soumission pour toi? Yo n'aime pas nos beaux pieds égaux ou quoi? Beaucoup quand on dit yo. Eh. T'as des babines, mais tu as le vibi. Hein? Avant? Bon, puis tu as un séminaire à l'église. Bon, tu es habillé sur la femme de référence. Ah, bon, tu es sur la femme de référence. En plus, sur la femme de référence, vous voyez qu'on la paie sur une jeune fille. Dès qu'il y a un covanda, dès qu'il y a un mariage. Dès qu'il y a des tout ça, j'ai la mariage, les tuyaux, la perturbation. Aux hommes, tout qui s'en a quand il y a des ballons. Je te dis, nous avons la kimia moko, zamboza zambe fidèle. Kimia de nous zalango, et vous bêta boy. Eh, Bert. Eh, Bert. Na quand on a la tête à faire, moi, Natalia. Eh, petite famille. Ça va? Ça va? Et ton chéri? Azanae.
Kimi andaweza. Bongo. Lundi bien, mardi. Ah, ma chérie. Gwa wolongo nzamba zanzamba pouvoir ya kabi. Abiso osengi a opesa. Ngana isa bino toya. Bino buzaka ba sheme na bino wana. Kuna temba alléluia. Alléluia bon. On a un peu Nathalie. Mon Nathalie. Il y a un peu ici, un peu là-bas. Faut tout goûter. Tout goûter. Bon, on a goûté. Ah, on a la kimia. On a la kimia. Puis nous avons un yamato. Tata Siska Yewana. Ah, ouais, on va tout dégueuler dans la Natalia. Ah non, 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 non. Moi je dis toujours un jour je sais, un jour je sais. Natalia. Pasteur Raoul Lucao. Pasteur Raoul Lucao. Natalia, ça va, on fait l'autre samedi. Dans la journée, faire mon nom. Bon, il y a prié, beaucoup de séminaires sur la femme de référence. Et au Sougayo Bers. Il y en a eu aux Arano Tato Pito. Qu'on a été, hein? Qu'on a été. Il y a eu la tête à côté de la peine de la Wanati. Il y a 4 que vous canza. Mais pour vous qui m'y a un dab nayo. Balanayo a bassé dans la barre. Vous avez dit que vous avez dit. A dit, je n'ai pas dit qu'il y a un Togo. À Zogi la minuit. Il y a Zogi la désert ce matin. C'est qui la plus malheureuse? Non, malheureuse, Natalia. Comment ça vous dites, Berthe? Je sais bien, Jésus. Je ne sais pas si bien la côté. On a bien la catégorie. On a bien la catégorie. Kolosunga. Bible le bien que tu faut mieux oser la froid ou chaud. Mais oser la tiède. Il y a une catégorie qui au sans aéro. Mais on se retrouver dans les deux côtés quoi. Ah, ok. Et comment ça va ton boulot? Vous savez, vous allez bien? Oui, ça va. Et Nathalie, vous allez dire la l'intégration. La voix qui sont là, la tarante. Eh, la drogue à blister. Et puis, vous allez dire, maman. Et puis, vous pouvez dire, après Patrick Sazoya, bébé Colo. Oui, il y a ça, mais qui a fallu de maman. Ni ya fallu souka. Et là, on est dans tonda. Bisope na ngabula bisope ezotonda. Ah. Ça va. Boya tous ensemble, tout le que nous Nzambe. Dans la vie que Berthe, Nathalie, vous avez un problème. Non seulement vous avez un problème d'être balanayo, mais vous avez une éducation à balanabino. Balanabino va comme il va voir là-bas quoi. Oh là, vous avez moi c'est n'importe quel bouquana, un petit garçon mon boy. Alors mais c'est normal, c'est ah je sais pas. Yo Berthe kutu ya yo na ukake azaki kuna na matonge kwana na kesa bakusi na kutie kuna Berthe. Non mais l'église t'inquiète. Oh mais l'église me connaît Berthe. Kabiga. Oh mais azon kalisa kut. Fallait on connaît. Fallait c'est même to bandozo ya bamoke na kula taite to kuna biso. Mais l'église on a passé ce cas aussi c'est là-bas bon on laisse tout ban air dans l'église. On a mis ça pas fallu. Natalia, aujourd'hui m'a dit qu'il faut la loyer. Oui. Mais le bi, tu sais que tu vas moissonner, hein? Oh, puis ça dans un pays ça dans lobby, on dit qu'il y a un problème. Le but est que les gens ont ça mais on a un problème de bana, raté. Dans un problème de bana, raté. Problème est yaka. Mais ton problème est yaka. Na kumba ma polo na na benda nzambe na atele maka. Pe asalaka. Bino bozolo baki oui. Ok, ne pas fallu, c'est bien. Yo, vous avez la catégorie, c'est bien. Mais vous avez dit que vous avez la femme abattue, ma femme beaucoup triste. Au fond de vous, tant vous avez un point, vous avez la calelaka. Ce qu'on me quitte ici, on est ici au bas de la Natalia, ma beza wapi. Bible veut le bit pour la Berthe. Que maman a dit à moi, elle a châtié à capé. Et ça, c'est quand on peut ça, on a fait un lit, on s'est fait un lit. Bon, sur ce, nous avons le bébé, nous avons mené à son aramitema. À son épitema, nous avons adresse dans la matin. Tu as écouté à mon ami, nous avons sur la caca. Merci, c'est ton bon ami. Ma petite laraï, ok, dans le temple de Dieu. Ah, pardon.
Amen. Bolandi yango na ba mama wana nyonso baza na kati misato nani azalaki na nzela mpe bandani bazalaki ya kobunga. Je crois que vous avez suivi bien les théâtres. Parmi ces mamans qui ont fait les théâtres, qui étaient perdues, qui est dans le chemin, le bon chemin, d'après vous, dites-nous quelque chose, maman. Plutôt comme ma réaction. Débat. Est-ce qu'il y a une maman qui veut bien dire quelque chose? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pourquoi est-ce que c'est les mauvais chemins? Parce que avant tout, sans Dieu, nous sommes perdus, nous n'avons rien. Et donc, comme Natalia, j'aime bien comment est-ce qu'elle a joué. Et elle n'était pas dans les bons chemins. Et notre sœur, elle essaie au fait de lui parler de Dieu, d'essayer de l'amener dans le droit chemin. Mais elle, c'est comme si elle aimait en fait, elle aime ce qu'elle fait dans le monde. Mais elle a essayé en fait de la convaincre que suivre Jésus, on a la vie. Et sans Jésus, on n'a rien, on est perdu. Voilà. On veut savoir, ma soeur, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait, parmi ces filles, ces femmes, en fait, qui tu as trouvé, en fait, qu'est-ce que tu as trouvé de bon? En qui tu as trouvé? Qui est la femme qui t'a plu? Qui est celle-là que tu trouves que dans le mauvais chemin? Moi, la femme qui m'a plu, sincèrement, c'est Natalia. Parce qu'elle assume ce qu'elle est. Et elle a besoin de Dieu. Oui, elle ne sait pas encore, mais elle assume ce qu'elle est. C'est ça ce que j'aime chez elle. Ah, ok. Voilà. Ok. Maman mosusu aza te mpona kopesa mpe opinion na ye parce que mama Berthe azalaki na mama Ali mama Ali alataki rouge mama Berthe oyo alobaki aza na katikati ni chaud ni froid ye aza katikati nani akoki kopesa mpe opinion na ye bamama bazalaki na bango bien so basengi camarade na yo bien bakopesa yo conseil na bango oyo kosala na yo mpo ozopesa na opinion na yo te si omoni ya mabe. Alors ces mamans elles étaient bien. Toutes les trois on était très bien alors. Maman, le problème est là à côté. Alléluia. Amen. Moi je pense que l'autre sœur qui était ni chaud ni froid, donc elle ne sait pas là où elle est. Moi je pense qu'elle est quelqu'un comme ça. Oui, elle a besoin comme vous. Oui. Vous étiez dans les bons chemins et vous avez donc vous lui parlez de venir à Dieu, de ne pas être chaud ni froid, mais d'être dans les bons chemins. Je pense que nous tous chacun a compris là où elle est, là où elle est, ce qu'elle peut faire pour aller poursuivre Jésus. Nous voulons bien les opinions de mamans de référence qui sont dans cette salle. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été choisis. Vous êtes des femmes de référence. Alors, on est venu pour partager. On veut avoir des opinions. Chacune de nous a le droit de vivre comme elle veut. Mais par grâce de Dieu, par vos opinions, on peut aussi changer. Si on était dans le mauvais, on peut venir dans le bon. Si on était dans le bon, fortifier ce qui était dans le mauvais. Alors les mamans, moi ça m'a l'amour oyo ayebi liloba na Nzambe asalelaka liloba na Nzambe c'est tout oyo azolanda les entités au pasteur ceci cela non azotala foi na ye c'est ça moi ça m'a l'amour. c'est-à-dire maman, c'est-à-dire oyo abipesi oyo azosambela moi ça m'a l'amour. Ok, ça veut dire tout à fait maman Jackie, ça va Nzambe maman Janine. Mais maman, vous êtes d'accord avec maman Jackie? Tout le monde est d'accord?
Si mon mari me tape, moi aussi je dois taper mon mari. Maman, on a fait un bail dans le bureau. On va aller sur la chaîne de bail. Nenga no bakia. So mon bail à chaîne de bail à chaîne. So mon bail à lui au bimaté à Pimaka. Donc mon bail à lui va faire un peu na ya yo kakate. Ba bini bana ba kei bana ne ba sana droit bozana ba copain nenga ya lo baki. Ba e web to moni bana na yo na ba copain ba sana age wana dia li botika bango. Bon. Donc on benga maman na biso Emerance. Iye ya koya na oya koye bisa biso na ba mama wana balikaki awa etambole na bango iyo ko ezali ko senga ko to sunga banani to sunga nani na bango so bisatu na na besoin bisungi pe o la sana besoin na moti ya moto koya ko benga mama na biso Emerance soka ko kiko le kaliposo ko na koya koye bisa biso. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Maman Emerance, elle va parler sur une de femmes, parmi ces femmes qui étaient là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Aline, sœur Aline. Je vais d'abord remercier la sœur Aline. C'est elle qui a eu l'idée de m'appeler et de me dire que maman, nous avons quelque chose que nous avons préparé pour les femmes et nous aimerions bien que tu viennes. Bien que c'est la première fois que j'interviens devant tout ce monde, mais pour la gloire de Dieu, je le ferai. Le terme qu'elle m'avait donné, c'était la femme insensée. Femme insensée, qui est la femme insensée, et ma caractéristique dans quelques points, il y a femme insensée. J'en parlerai sur la femme insensée et quelques points et ses caractéristiques. Il y a une chose, la première chose, définition de la femme insensée. Femme insensée, c'est nani. Qu'est-ce que ça veut dire une femme insensée? Dans le dictionnaire, le femme insensée. Le dictionnaire nous dit qu'une femme insensée est celle qui n'agit pas correctement. Amen. Qui fait le contraire de ce qu'il faut faire. Amen. C'est celle-là qui fait des choses non comme il faut. Selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire. Mais la parole de Dieu nous dit. Amen. Une femme insensée est celle qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Bible dit que c'est celle qui marche non pas selon la parole de Dieu, mais selon ce qu'elle a envie. Dans Proverbe 14, 1, et puis dans les Proverbes 14, 1, la Bible dit: une femme sage bâtit sa maison. Amen. Et la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Amen. La femme insensée, bien, la femme insensée la renverse avec ses propres mains. Amen. On n'a pas dit la main de la tantine ou de la petite sœur de maman, mais de ses propres mains. Nous allons essayer discerner cela par rapport à ces caractéristiques que j'ai trouvées. La première caractéristique, une femme insensée, orgueilleuse et insoumise. Une femme insensée, elle est orgueilleuse et insoumise. Elle croit qu'elle est toujours au top. On ne peut rien la dire, car elle connaît tout. Elle est arrogante. Elle n'entend personne, elle n'écoute personne. Même son mari, elle n'écoute pas. J'ai pris l'exemple de la reine Vasti. Vous allez lire le livre d'Esther à la maison, Esther 1. Et vous allez comprendre l'histoire de la reine Vasti. Elle était tellement belle. Très belle. Très très belle. Un de ce jour, son mari qui était roi a organisé une soirée pour l'honorer, pour dire que non, moi le roi, je sais faire des choix.
moi, maman. Le maman, maintenant, je vais interpréter en portugais. Parce que cette réunion elle va se passer en français et portugais. Je vois que les gens qui parlent portugais, ils sont arrivés. Alors, je serai obligée de faire en portugais. Amen. O rei disse que eu vou organizar uma festa para mostrar a beleza da minha mulher. Para que todos possam ver que eu, rei, sei fazer escolhas. Ele enviou as pessoas a chamar a rainha Vasti. Ela disse, eu não tenho tempo de vida. Porque eu também tenho outras coisas para fazer. Essa reação da rainha não foi, o rei não gostou. Non seulement a boya qui koya et pas ya roi. Porque não somente ela não quis vir no rei, mais a boya qui koya et pas ya roi, mas ela também não quis vir o rei que era o marido dela. Bien que ça n'a qui roi, mais après mon bali na ye. Mesmo se era o rei, mas também era o marido dela. Donc attention, ni ordre ya mon bali na ye. Quer dizer que ela não obedeceu ao seu marido, ni ordre ya roi, nem a ordem do rei. Donc a telemeni. Ela ficou teimosa. Par conséquent, em consequências, o rei pôs fora. E como nós também muitas mulheres, nós não escutamos o que nossos maridos dizem. Principalmente quando ela estudou. Ela conhece francês. Ela fala inglês. Ela fala português. O marido talvez ele faz um trabalho que nem serve a nada. O que é que o marido vai falar para ela? Ela é bonita. O que é que o marido vai falar? Mas eu vou te dizer que mesmo tu sendo linda, apesar de todas as línguas que tu falas, um dia vão te meter para fora. Como meteram a rainha Vasti fora? Apesar da sua beleza, o rei pôs fora. E ela substituiu com outra mulher. E tu também? Se não obedece ao teu marido, não faz a vontade do teu marido. Quando ele diz A, você diz B. Quando ele diz E, você diz Y. Ele vai te meter para fora. Você será casada. Você vai ficar uma solteira. E vai começar de novo a ajoelhar a pedir um casamento. Porque você vai estragar o teu lar. Você sozinha. Como o livro do Provérbios diz, uma mulher burra é aquela que destruiu o casamento dela. Ela sozinha. Não é a tia. Não é a mamãe, mas ela sozinha, das suas próprias mãos. Peguei um outro ponto. Uma mulher burra é uma mulher que não reflete. Ela não pensa, faz coisas sem pensar. Existem muitas no casamento. Você está casada? Você encontrou um menino bom. Mas quando você chegou, como você não pensa, você me fez não é alguém que tinha dívidas. Mas você entrou na vida dele, trouxeste dívidas. Você não gosta de ver coisa passar. Você não gosta de ver nada. Tudo que passa você quer vestir. Você não vê os meios que teu marido tem. Tudo que passa você quer comprar. Você não tem nenhum projeto. O teu marido é afichado no Banco Nacional por causa de ti. Quando você não existia, não era assim. Agora você tem projeto de comprar casa. Mas como é que você vai comprar? Porque você está afichado no Banco Nacional. Porque você nunca pensa. Você não pensou. Você não deu importância. Você deu importância às coisas que não eram necessárias. Isso é segundo as nossas casas. E segundo a igreja, elas são muitas que são tolas, que nunca pensam. Isto me dói muito. Olha, eu vou muitas igrejas. O que acontece? Segundo as mulheres tolas.
esmolas. Imagina que ela ainda a mamãe virá na igreja. Ou uma irmã, qual que seja. Ela me diz que eu vou embora. Segundo o problema que ela teve na igreja. Talvez que eu já não oro mais bem aqui. Ela viu que ela quer ir embora. Mas isso não é mal. Quando você está orando, você não pode bem orar. É melhor que você venha para o lugar que você vai ter paz. Você saiu. Porque você viu que a outra saiu. Qual é a tua razão? Você não pensou. Você esqueceu que nas coisas de Deus não é a realidade. Nas coisas de Deus não é a realidade. É personal. Mas você viu que a tua amiga te levou na igreja, ela foi embora, você também foi embora. Desculpa, mas isso me faz muito mal. Ultimamente eu estava onde? Me encontrei com uma irmã, ele perguntou que você não vai na igreja. O pastor não tem nada de problema. Porque eu não gosto das pessoas que estão do lado do pastor. Uma mãe tem uma crença. Ela saiu da igreja porque o pastor estava falando. Nós entendemos em português. Essa é uma igreja dos angolanos. Mas o pastor não é angolano. Como é que uma mulher, isso é uma mulher burra? No nível da igreja, ela traz fofoca. Ela traz divisão. Ela dá dor de cabeça no pastor. Ela faz coisas que não dão glória a Deus. Isto é segundo a igreja. Outro ponto. La femme insensée, a mulher tola, elle aime bien donner des ordres. Ela gosta de dar ordens. Em sua casa, ela mete calça. Quando seu marido passa, ele está de calça fora, mas em casa ele mete uma saia. Porque a mulher que dá ordens. Ela é que manda a calça em casa. Ela é que diz tudo. As grandes decisões de casa, é ela que está sob o controle. Mesmo nível das crianças, chuta uma criança na escola, ela decide. O marido não tem nada a dizer. Eu vou dar um exemplo na Bíblia. É como a Jezabel. O marido era um rei. Todo mundo via o rei. Mas era assim uma maneira de ver. Mas a Jezabel é que conduzia a casa. Existem muitas Jezabel hoje. Você lá vê aqui como uma mulher, mas em casa ela é homem. Ela que dá ordem. O que ela diz tem que ser feito. Ela não tem nenhum respeito. Ela não respeita o seu marido. O marido é algo inútil para ela. Eu vou pegar o quarto ponto. La femme insensée, uma mulher tola, ela dá maus conselhos. Eu vou dar um exemplo da Eva. Adão estava sentado. Ela é que deu um bom conselho. Se nós comemos esta fruta, vamos ser como Deus. Mas Deus tinha dito: comem tudo, mas isto não. Mas ela disse: se nós comermos isto, vamos ser como Deus. Uma mulher tola. Você desobedece mesmo a palavra de Deus. Como muitas de nós, elas não dão um bom rolo aos maridos. O marido pode ter alguma coisa, vem compartilhar. Olha isto. Segundo a mãe do marido, a resposta da mulher que é tola. Deixa aí tua mãe também, pá. Você esquece que essa mãe que levou esse filho na rua, se ele é o que ele é educado desta mãe. Em vez de dizer: não, deixa estar, essa mãe não faz mal, você já vai para lá
sua mamã também. Ma femme est censée. Uma mulher tola. Não são simplesmente as cristianas, mesmo as mulheres dos pastores, mesmo nós também as mulheres dos servidores. Somos umas mulheres tolas. Nós damos bons conselhos. O teu marido diz tu instruís. Em vez de apagar o fogo, você mete mais o petróleo. Com pedras, com carvão bem grosso. Você mete com o petróleo e você acende o fogo. Você é aquela que acende o fogo. Você traz a divisão. Você divide o teu marido da sua família. Você separa o teu marido dos seus amigos. Você separa com os seus amigos. Uma mulher tola. Você não sabe dar bom conselho. Em vez de ajudar o teu marido, talvez que no teu caminho, se ele não conhecer Deus, ele vai conhecer Deus. Mas você é o contrário. Você lhe leva mesmo no buraco. Fora de Jesus. Fora de Jesus não existe vida. Fora de Jesus não há vida. Hoje o teu marido não dá os teus conselhos, você vai ser feliz. Talvez você era prostituta. Existem muitos maridos que são agarrados. Através de Jesus. Vai dar de vez em quando um conselho. Em vez de lhe ajudar com bons conselhos, você lhe detruis. Você destrui. Você leva para fora. Fora de Jesus. O outro ponto. Ela veste-se muito mal. Olha a maneira que ela veste. Ela também vem na igreja. Eu faço 20 anos na palavra de Deus. Mas aquela que fez 20 anos na palavra de Deus, o string todo para fora quando ela está baixada. Vem com o espírito de sedução na igreja. Mas ela é casada. Ela não está solteira. De vez em quando eu me pergunto: você é casada? O que é que você está procurando? Você também bate na tua. Também dizes que faz 20 anos nas coisas de Deus. Mas não existe nada de Deus. Porque você é a tua maneira de vestir é para seduzir até os homens casados. Você é o agente do diabo. O teu corpo não é o templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do diabo. Porque você faz que os homens te seguem. Você faz que os papas possam cair. Uma mulher burra. Eu tinha um amigo no Congo. Ele só vai ver se não secar porque tu és muluba. Eu não venho porque sou muluba. Olhava numa outra igreja, as coisas que eu vivi fizeram fugir. Esta igreja é do pastor Gil Kibongo. Outro dia eu fui para a igreja. Eu estava sentada onde tinha uma mulher. A maneira dela de vestir, todo o biquíni para fora. Em vez de escutar a palavra de Deus, os meus pensamentos estão totalmente naquele biquíni. Todas as vezes que eu ia para a igreja, quando eu via esta irmã, eu imaginava. Eu vi aqui é branco e dentro é como. Por isso eu saí da igreja. Fui procurar outro lugar. Uma mulher toda. Olha como tu estás a fazer na tua maneira de vestir. Você faz vestir as pessoas. Que tipo de igreja é essa? Mulheres que vestem sem mal. A tua maneira de vestir. Você faz vergonha a Deus e ao teu marido. Como uma mulher de casada. Mete string. Meteste string. Quando você abaixa, tudo fora. Em vez de mostrar o teu marido em casa,
Você mostra na igreja. Para seduzir. Você é um agente do diabo. Se estás aqui, saiba que tu és agente do diabo. Estás a servir o Satanás. Quando você veste mal, você atira os homens para ti. É um espírito de sedução. Você é um agente do diabo. Você trabalha com Satanás. O teu corpo não é o corpo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do diabo. Muitas vezes nas festas, olha como a mulher tola veste na festa. Você diz, isto não é uma igreja. Esta é uma sala de festa. Você é cristiano. Você diz que você é cristiano e que você faz 20 anos no ministério. Onde você vai, tem que sentir que você é cristiano. A tua maneira de vestir é cristiana. Você diz, não, deixa-me em paz. Isto aqui na igreja. Então dançar. Quando ela levanta para dançar, já amadou. A maneira que ela vai mexer as partes do corpo. Você vai dizer que tipo de cristiana é. Que tipo de cristiana ela é. Mamãe, desculpa. Eu não sou vos julgar. Mas para a glória de Deus, temos também que tipo de culto vai dançar. Qual tipo de dança vai dançar? Você faz 20 anos. Você sabe como dança no amador. Aquela parte como mexe. Mas você é cristiano. 20 anos na palavra de Deus. Você não é cristiano. Você é agente do diabo. A outra diz. Belgique. Eu vim de Bélgica. A festinha em França. Não tem pastor. Ninguém vai me ver. Ela veste uma saia bem curtinha. Direita à esquerda, ninguém conhece. Quem vai me ver? Mas Deus te vê. Deus te vê. Parce que Dieu est partout. Deus é. Parce que não somente temos que temer o pastor. Mas quando tu vais sair da França, aqui não tem pastor. Não, papai João Paulo não está aqui. Ela faz coisas diferentes. Mas se você ver, pegamos a prostituta e a mulher casada são iguaizinhas. A mulher toma. Arranja a tua maneira de vestir. Arranja a tua maneira de vestir. O outro ponto, as tuas frequentações. A mulher toma. Os teus amigos são bons. A mulher casada. Olha os teus amigos. Prostitutas. Que vão todos olhar nos cafés. De manhã leve até a noite. São as tuas amigas. E você lhes leva em casa. Uma mulher casada. Leva até em casa. Você esquece. Tu estás a levar que exata no teu marido daí. Estás a levar que exata no teu marido. Como a Bíblia diz, a mulher tola é aquela que estraga a casa ela sozinha. Aquelas suas amigas, você lhes leva na sua casa. Estão cheias de espírito de sedução. Ah, eu não estou em casa. Pode ir em casa. Meu marido está em casa. E pegaste essa quizaca, levaste na mão e toda a quizaca. Você levou a quizaca para ele. E se papai cair, quem é a culpa? Você leva a quizaca. É tipo um cabrito. Você hoje da quizaca. Amanhã da quizaca. Depois da manhã ela vai consumir. Quem será o culpado? Porque você lhe levou. Você levou o cabrito em casa. Você levou a quizaca em casa. Para concluir, amém. Estamos fazendo tudo que dá glória a Deus. Tudo que você fará, faz porque você quer dar glória a Deus.
Tudo que você vai fazer faz para a glória de Deus e para a glória do teu marido. Référence à eux, c'est la maman somoloté. Que a tua referência não seja uma mamã, Et c'est la papa somoloté. não seja um papá, Mais référence à la parole de mas que a Dieu. tua referência seja a palavra de Deus. Nasukiwana. Amen. Nous allons continuer. Nous avons vu que parmi les femmes de référence, nous avons partagé ça sur 3 femmes. Et nous avons fini de parler sur la femme Toll. Maintenant, je vais demander à Maman Bella qui va aussi nous en parler aussi sur la femme de référence, mais dans la société. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que les mamans estão aqui? Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Ou talvez os homens estão aqui? Mais je vois qu'il y a des papas ici. Mas se as mamães estão aqui, Mais s'il y a des mamans ici, vamos dar uma grande palma para nosso Deus. nous allons acclamer fortement pour notre Dieu. Amém? Amen. Antes de eu iniciar o tema, Avant que je commence mon thème, como a irmã disse, comme ma sœur vient de dire, que mulher de referência qui a la femme de référence da sociedade. dans la société. Mas eu quero mostrar J'aimerais montrer a causa que nós estamos aqui. por que nós estamos aqui. Mas antes disso, Excusez-moi, les langues se mélangent dans la tête. Dieu aide-moi. mas antes disso, Avant de commencer, quero agradecer todas as mamães j'aimerais remercier toutes les mamans pela vossa presença aqui. à cause de votre présence ici, Porque eu acho que você tem outras coisas a fazer. parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire. Mas deixaram tudo em Vous casa. avez laissé toutes ces choses. Deixaram vosso marido em Vous casa. avez laissé vos époux, Deixaram vossos filhos em casa. vos enfants, Para estar aqui nesse dia. pour être ici parmi nous. Que Deus vos abençoe. Que Dieu puisse vous bénir. E também abençoe os papais Qui bénisse aussi les papas que vieram também nos ajudar na qui câmara. sont venus nous aider pour les filmages. Deus também vos Que abençoe. Dieu puisse vous bénir. Amém? Amen. Dia 8 de março. Le 8 mars, Muita gente dizem beaucoup de gens disent que é um dia que c'est un jour que as mulheres, que les femmes, é um dia que as mulheres possam ficar em casa. que la femme reste à la maison. Que a mulher praticamente, que é um dia para eles, é um dia de festa. C'est un jour de fête. É o dia que o marido tem que fazer tudo para C'est ele. le jour où mon mari va faire tout pour Que o moi, marido tem que oferecer algumas ofertas. qu'il va me faire des cadeaux. Mas se nós vemos na história, Si nous regardons l'histoire, o dia 8 tem mais daquilo. que Dieu, le 8 mars, c'est quelque chose de plus important que cela. Dia 8 de março Le 8 mars, é o dia que as mulheres fizeram a revolução. c'est le jour où les femmes ont fait la révolution. Porque naquele tempo, Parce qu'autrefois, as mulheres eram como tipo escravas. les femmes étaient comme des esclaves. As mulheres não tinham direito de nada na Elles sociedade. n'avaient pas de droit dans la société. As mulheres só podiam estar em La casa, femme restait simplement à la só maison para cozinhar. pour préparer à manger. Mas as mulheres viram que isso não pode continuar Les assim. femmes ont dit, nous ne voulons pas continuer comme ça. Por que nós só podemos ser escravas? Pourquoi nous devons seulement être des femmes à la maison, au foyer? Porque as mulheres também não tinham direito de ir na escola. Alors, elles ne pouvaient pas aller à l'école. Mas as mulheres levantaram. Elles se sont Disseram que révoltées. não podemos continuar assim. Nous ne voulons pas rester comme Viver ça. dentro da escravidão. Vivre dans É l'esclavage. por isso que as mulheres levantaram. C'est pourquoi les femmes se sont rebellées. Podemos dizer que esse dia 8 de março C'est ce jour du 8 mars, é o dia da liberdade. c'est le jour où la femme a eu sa libération. Olha a mulher que vê a La liberdade. femme a été libérée. Para nós hoje em dia, Pour nous, de nos jours, nós estamos libertas. nous sommes Mas libérés. tem mulheres que naquele tempo não estavam libertas. Pardon? Tem mulheres que não estavam libertas antes. Mais autrefois, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas libres. Então, para nós, Pour nous, é um dia de reflexão. c'est une journée de réflexion, De se perguntarem de se poser des o questions. que eu estou a fazer Qu'est-ce que je dois faire para a sociedade. pour cette société? Porque as mulheres que fizeram a revolução, Parce que ces femmes qui ont fait la não foi révolution, fácil para elas. c'était pas facile pour elles. Mas nós estamos a viver toda a vontade, poder fazer tudo o que podemos. Aujourd'hui, tu peux faire travailler dans le métier que tu veux. Amém. Amen. Então, vou entrar dentro da minha mensagem. Je vais rentrer dans mon message. Mulher de referência Une femme de référence no tempo da sociedade. dans la société. Mas antes de eu falar do tempo na sociedade, a mulher de referência, Avant que j'en parle dans la société, la femme de référence, queria mostrar o que é referência. je voulais montrer qu'est-ce que ça veut dire la référence. Porque muitas vezes temos referência. Nous disons beaucoup de fois la référence. Mas o que é a Qu'est-ce que referência? ça veut dire la référence? A referência La référence, é uma ação c'est une action ou feito et une façon de faire, referir. de se référer. É aquele que se utiliza como modelo. C'est un modèle.
significa é um modelo, a referência. Ça veut dire que c'est un modèle, la référence. Amen. Amen. Eu acho que nós aqui somos mulheres de modelos. Et je pense que nous sommes des femmes de modèles. Amen. Amen. Então, vamos ver de mulheres Nous allons voir qu'il y a des femmes que levantaram, qui se sont levées, que marcaram épocas, qui ont marqué les e époques. que estão continuando sempre a marcar Et qu'elles épocas. continuent de marquer les époques. São mulheres de Ce referência. sont des femmes de référence. Amen. Amen. Vou dar um exemplo Je vais donner l'exemple. da mulher Rosa Parks. La femme de Rosa Parks, Rosa Parks é uma americana, c'est une américaine. mas ela já falecida. Elle est déjà morte. Essa mulher Mais cette femme, vivia na América. elle vivait en Nasceu na Amérique. América. Elle est née en Amérique. Mais O problema na América le problème dans l'Amérique, é que as pessoas lá, que les gens là-bas, os africanos, digamos pretos, le nègre, não tinham nenhuma liberdade. ils n'avaient pas de droit. Eles viviam na escravidão. Ils vivaient dans l'esclavage. Não só mulheres, Non, pas simplement les mas os femmes, homens também. mais les hommes aussi. Porque as leis diziam o branco, o filho branco, o homem do branco. La loi disait que le blanc, les fils de blanc, les enfants de blanc, les petits-enfants de blanc. Quer dizer, o preto não tinha nenhum direito. Le noir n'avait pas de droit. E depois a lei também dizia, tem uma lei que eles meteram os americanos. Il y avait aussi une loi qui était établie Quando os pretos lorsque le noir entravam no bus, rentrait dans le bus, os pretos tinham que sentar atrás. il devait s'asseoir derrière. E os brancos, quando entravam, Et quand le blanc rentrait dans le tinham que bus, sentar à frente. il devait s'asseoir devant. E não só ali, terminava ali. Non, pas simplement cela. Quando o sítio à frente dos brancos estava tudo ocupado, Lorsque devant, là où c'était la place de blanc, c'était tout occupé. então onde os pretos estão, Là où il y avait les noirs, os pretos tinham que levantar ils devaient se lever para deixar os brancos pour sentarem. donner la place aux blancs. Enquanto eles já tiveram, mas os pretos tiveram privilégio Ils avaient déjà le privilège de sentar à de frente, s'asseoir devant, mas não terminava só ali a lei. mais la lei, ça ne s'arrêtait pas à ça. Servia também mesmo atrás. Mais aussi derrière, Os pretos não tinham direito. ils n'avaient pas de droit, les noirs. Só podiam sentar Ils pouvaient simplement s'asseoir quando nenhum branco tivesse. quand il n'y avait pas de blanc dans le Ou bus. talvez que o branco tivesse, Ou parfois les blancs étaient là, mas pouca gente. mais ils étaient peu. Mas o que aconteceu com essa Rosa Mais Parks? qu'est-ce qui s'est arrivé avec Rosa Parks? A Rosa Parks, Rosa Parks, como de costume, comme c'est une habitude, ela sempre apanhava o bus para ir no trabalho. elle prenait toujours son bus pour aller travailler. Como mulher de limpeza. Comme elle était une femme de ménage. Mas ela, dia, Un de ce jour, ela sentou. elle était assise. Disse, mas até quando que nós temos que viver na Elle escravidão? s'est posé la question jusqu'à quand nous allons vivre l'esclavage. Então, esta mulher Alors cette disse que femme, eu não posso ficar assim. je ne veux pas rester là, je ne veux pas rester comme ça, je vais faire quelque chose. Eu tenho que mudar essa história. Je vais changer l'histoire. Mesmo se é para minha vida morrer, Même si je vais mourir, eu vou morrer. je vais mourir. Amen. Amen. Então, o que ela fez? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quando eu gostou como ela entrou no bus, Un jour, elle est rentrée dans le bus, ela sentou atrás. elle était assise derrière. E quando o bus sempre andava, os bancos sempre subiam. Et pendant la route, il y avait des blancs qui montaient dans le bus. O sítio dos bancos ficou cheio. La place de blanc était pleine. E atrás, Et derrière, os pretos estavam sentados. le noir était là. Estava também cheio. C'était plein. Mas depois chegaram na paragem, Ils sont arrivés à un autre endroit, noutra paragem. dans un autre halte. Depois os brancos subiram. Le blanc sont montés. Então significa que eles estavam atrás. Ceux qui étaient derrière, Tinham que levantar. ils devaient se lever. Mas a Rosa Parks, Mais la Rose Parks, ela não levantou. elle ne s'est pas levée. Então foi ali Et c'est à partir de ce moment que ela fez a revolução. qu'elle a fait la révolution. Porque a lei dizia Parce que la loi disait, que eles tinham que levantar. elle devait se lever. Mas ela não viu a lei. Mais elle n'a pas voulu voir la loi. Ela sentou. Elle est restée E assise. quando foi sentada, Et lorsqu'elle était no restée dia assise, seguinte, no dia seguinte, le lendemain, ela foi presa. elle était arrêtée. Então foi ali C'est à partir de ce que a moment revolução começou dos que la americanos. révolution a commencé en Amérique. Que les Noirs se sont levés. Dizemos até quando vamos estar vivendo a Ils ont dit escravidão. jusqu'à quand nous serons des esclaves. Porque foi através dessa mulher Car c'est au través de cette que a femme América hoje que l'Amérique é um aujourd'hui, país com branco e preto. c'est le pays de noir et de blanc. Porque é uma mulher de Là, referência. elle est une femme de Como référence. disse uma mulher de modelo. Elle est un modèle. Porque ela mostrou Car elle a montré, se eu ficar sentada, si je reste assise, nada vai mudar. rien ne va Mas eu changer. tenho que levantar. Mais je dois me mettre debout. Enquanto que tinha homens, Il y avait des hommes. mas ela não viu homem. Mais elle n'a pas regardé les Mas ela hommes. disse que eu tenho que Elle a fazer. dit, je dois le faire. Amen. E Amen. não só ela. Non, pas simplement elle. Tem mulheres que levantaram. Il y a d'autres femmes aussi. Como disse as mulheres que
Les femmes qui se sont révolutionnées. Pour le 8 mars. Ce sont des femmes qui sont des modèles. Les femmes de la société. Car elles ont rendu les choses qui étaient impossibles possibles pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Si nous vivons dans la parole de Dieu, si nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu nous criou. Pardon? Dieu nous criou. Dieu ne nous a pas créés para que nós sejamos escravos. Pour que nous soyons des esclaves. Mas Ele nos criou com desejo, uma coisa para você fazer na terra. Mais Dieu nous a créés pour que nous faisions quelque chose sur cette terre. Amen. Quer dizer, Deus, você não é fruto de azar neste mundo. Tu n'es pas le fruit de Lazare dans cette terre. Se Deus te meteu neste mundo, si Dieu t'a mis sur cette terre, c'est pour un objectif. Para você também fazer alguma coisa. Pour que tu fasses aussi quelque chose. Para os outros. Pour les autres. Porque essas mulheres, car ces femmes que levantaram, que sont levées, fizeram coisas, elles ont fait des choses. Que o mundo hoje falam delas. Que beaucoup aujourd'hui en parlent. Mas quando quiserem vão falar de ti. Mais quand est-ce qu'on va parler aussi de toi? Amen. Amen. Não só ela que falou, que ela mudou, desculpa. Il n'y a pas que elle qui a changé. Mas também temos, por exemplo, a Angela Merkel. Il y a aussi Angela Merkel. A primeira, posso dizer, o presidente da Alemanha. La présidente de l'Allemagne. Elle é uma mulher. C'est une femme. Mas ela está governando grande país. Mais elle gouverne un grand pays. Porque ela é uma mulher de referência. Car c'est une femme de référence. Porque ela está vivendo na sociedade. Elle vit dans la société. Ela contribui na sociedade. Elle contribue dans la société. Porque essas mulheres que fizeram a revolução. Les femmes qui ont fait la révolution. É para nós viver na sociedade. C'est pour que nous puissions aussi croître dans la société. Para que nós possamos ser modelo na sociedade. Pour que nous soyons aussi un modèle dans la société. Para que nós sejamos alguém na sociedade. Pour que nous soyons marqués aussi para dans la société. société. Pour que nous puissions aussi transformer la société. A sociedade precisa de mulheres. Car la société a besoin de femmes. Que levantam. Qui s'élèvent. Que mudam a história. Qui changent l'histoire. Porque uma mulher que se levanta. Une femme qui s'élève. Levanta uma nação. Elle soulève toute une nation. Amen. Amen. Além dessas mulheres, à part ces femmes, da sociedade que eu acabei de dizer, de la société que je viens d'en parler, porque nós já não temos muito tempo. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mas um dia, se Deus permitir, si un jour Dieu nous permet, vamos falar mais. Nous allons en parler plus que ça. Eu falei da mulher da sociedade. Moi, j'ai en parlé sur la femme dans la société. Mas não só a mulher da sociedade. Mais c'est pas simplement la femme de la société. Mas também tem na Bíblia. Mais il y a aussi des femmes dans la Bible. Que mudaram também as histórias. Qui ont changé l'histoire. Que mudaram enquanto os homens sentavam. Pardon? Enquanto os homens sentavam. Que pendant que les hommes étaient assis, mas elas levantaram. Elles se sont levées. Amen. Amen. Vamos ler. Nous allons lire. Número. Dans le livre de Nombre. 27. 27. 1 a 8. 1 à 8. Então aqui nos mostra. Si la Bible nous montre. Das filhas de Zelofhad. Des enfants de Zelofhad. Amen. Amen. Oui. Então aqui nos mostra sobre as filhas de Zelofhad. La Bible nous parle sur les filles des Zelofhad. Que eles foram reclamar seu direito. Qu'elles sont parties réclamer leurs droits. Porque a lei dizia. Car la loi disait. Se o pai morrer. Si le père est mort. A herança. L'héritage. Vai nos filhos de homem. Ira au fils. Se não tem filho. S'il n'a pas de fils. Vai no primo. Ira au cousin. Se não tem primos. S'il n'a pas de cousin. Vai no tio. Et ça ira pour les oncles. Amen. Amen. Mas essas 5 irmãs. Mais ces 5 sœurs. Eles viram que a lei dizia assim. Elles ont vu la loi. Mas quando aconteceu que o pai dele morreu. Mais lorsque leur papa était mort. Então as irmãs disseram. Elles ont dit. Que nós não podemos ficar sentadas. Nous ne voulons pas rester assises. Porque a lei diz que não pode. Car la loi dit que nous ne pouvons pas. Mas nós somos sangue docinho daquele pai que morreu. Mais nous sommes aussi les enfants de cet homme. Mas como que a nossa herança vai no primo, no tio? Pourquoi notre héritage doit aller à nos cousins, à nos oncles? Nós também somos filhas dele. Car nous sommes aussi ses enfants. Será que nós também não somos necessários? Est-ce que nous ne sommes pas nécessaires? Será que o pai fez errado de nos nascer? Est-ce que nous sommes itinéraires pour nos parents? Se nós não podemos ficar aqui sentadas. Alors que nous n'allons pas rester assises. Nós temos que levantar. Nous allons nous lever. Temos que fazer esse caso. Nous allons parler no servo de Deus. Au serviteur de Dieu. Ele tem que dar solução Il doit nous donner une solution à notre problème. Amém. Amen. Então eles se levantaram. Elles se sont levées. Foram até com Moisés. Ils sont partis voir Moïse. Disseram Moisés, olha, a lei disse. Ils ont dit Moïse, la loi dit. Que nós não temos esse direito. Que nous n'avons pas de droit. Mas nós viemos aqui. Mais nous sommes venus. Sabemos que você que fala com Deus. Nous savons que tu parles avec Dieu. E Moisés, quando ele viu isso. Et lorsque Moïse a vu cela. Disse, não, tá me ouvindo o que vocês disseram. Il a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit.
Mas eu vou a Deus. Moi, je vais d'abord chercher Eu Dieu. vou procurar a Deus. Je vais chercher Dieu. Porque Ele que deu essa lei. C'est lui qui a donné cette loi. Então, quando vocês vão falar com Deus, Lorsque Moïse est parti parler avec Dieu, Deus disse que não. Dieu a dit non. As filhas têm razão. Ces filles ont raison. Enquanto a lei dizia que elas não têm direito, Or, la loi disait qu'elles n'avaient pas de droit. mas Deus disse que tem razão. Mais Dieu a dit, elles ont raison. Amém. Amen. Então, essas mulheres Ces femmes a levantaram se sont levées para mudar a lei. pour changer la A loi. lei não impedia. Uma loi Impedia. qui les a empêchés. Mas elas não viram a lei. Mais elles n'ont pas vu la loi. Porque através dessas irmãs, Car au travers de ces a sœurs, Bíblia nos diz la Bible nous dit que Deus disse: que Dieu a dit, se pai morrer, si le papa est mort, se deixar filhas, il a laissé ses filles. a herança não vai ficar só para os homens, L'héritage n'est pas simplement pour les mas fils, para a filha. pour les filles Então aussi. significa, Cela veut dire, através dessas mulheres, au travers de ces quando femmes levantaram, que se sont levées, a lei mudou, la loi a changé, não só para elas, pas simplement pour mas elles, para toda a geração futura. pour toute la génération Isso future. aqui nos mostra que são mulheres de Elles referência, sont des femmes de référence, mulheres que mudaram a história, les femmes qui ont changé l'histoire, mulheres que disseram que não podemos continuar qui ont dit assim. nous ne pouvons pas continuer comme ça. Amém. Amen. E não só ela, Pas simplement elles, tem também no juízo que se podem ler em mais casa, aussi dans le livre de Juiz, da Débora, Déborah, de 4 a 1 a 8. 4 à 8. Lá mostra Là, on voit, também de uma mulher, on parle aussi d'une uma femme, mulher corajosa, une femme courageuse, uma mulher que não dependia do homem, qui ne dépendait pas de l'homme, uma mulher que procurava a face do Senhor. une femme qui cherchait Dieu. Porque a Bíblia diz, Car la Bible nous dit ela era juíza, qu'elle était juge, era profetesa. elle était prophétesse. Enquanto homens estavam, Mais il y avait des hommes, hein? mas os homens iam procurar ela. Mais c'est les hommes qui allaient vers elle. Enquanto na lei a mulher não podia estar perante o homem. Mais dans cette loi, la femme ne pouvait pas être devant O homem, l'homme. quer dizer, a mulher só pode falar com o homem em casa. La femme pouvait simplement parler avec son homme à la maison. Não tem direito de estar no sítio onde estamos Elle ne aqui. pouvait pas être devant comme nous sommes ici. Mas a Bíblia nos mostra que os homens iam procurar ela Mais la Bible nous montre que Déborah était cherchée aussi par les hommes para perguntar o que o Senhor dizia. pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. E a Bíblia me mostra La Bible nous montre aussi quando era dia o barraco, qu'un jour o Barak, rei do exército, le roi de ces tinha que ir para a exércitos, guerra. ils ont eu la guerre. Tinham que ir para a guerra. Ils devaient aller à la guerre. Então ele veio procurar Il est venu chercher a Déborah, juíza Débora. qui était la juge. A Débora disse que não vai, o Senhor vai estar convosco. Elle a dit, allez, Dieu sera avec vous. Mas o barraco disse Mais Barak a dit, que eu não vou se você não ir. il a dit, je ne pars pas si tu ne viens pas avec moi. Vamos lá pensar, vamos lá refletir só pouco. Réfléchissons un peu. Barraco Barak era exército. était un grand chef. Ele conhece como armas. Il connaît les armes. A Débora Déborah, é profetesa, elle était prophétesse juíza. et juge. Mas como que ela vai ir na guerra? Qu'est-ce qu'elle va aller faire à la Será guerre? que tem sentido? Est-ce qu'il y a un sens? Então significa Cela veut dire que o homem viu que ela tem algum valor nela. que l'homme a vu qu'elle avait de la E é valeur. por isso que disse, não, se você não ir, Débora, C'est pourquoi il a dit, si tu ne viens pas, eu não Déborah, vou ir. moi je n'irai pas. A Débora disse, Et Déborah tá bom, dit, eu vou contigo. moi je viendrai avec Mas toi. fica saber Mais sache que a vitória de uma mulher. que la Amém, victoire amém, c'est amém, une amém. femme. Significa que nós mulheres temos valores. Cela veut dire que nous les femmes, nous avons de la valeur. Somos mulheres de modelos. Nous devons être des modèles. Que como a Débora, ela levantou. Déborah, elle s'est levée. Enquanto não tinha homem Israel que podia levantar. Mais pendant qu'il y avait des hommes qui pouvaient aussi s'élever, mais ils Amém. n'ont pas fait. Amém. Amen. Temos que saber, irmãs. Nous devons savoir. Saímos da África. Nous venons de l'Afrique. Viemos aqui num país. Nous sommes venus en Europe. Talvez você tenha na ideia que ia ficar aqui, por exemplo, 2 anos, 3 anos. Peut-être que tu pensais que tu allais faire 3 ans, 2 ans ici. Mas hoje em dia tens 20 anos, Ça fait 20 ans peut-être que tu es ici. 15 ans, 10 anos. 10 ans. Mas pergunto, Pose-toi la question. será que você é uma mulher de referência? Est-ce que tu es une femme de référence? Será que você contribui aqui na sociedade? Est-ce que tu contribues aussi dans la société ici? Será que a sociedade também pode dizer que não, a fulana tal é uma pessoa? Est-ce que les mulher? gens peuvent aussi dire que tu es quelqu'un? Tu es quelqu'un? Ou será uma referência, como a irmã acabou de dizer, uma mulher tola? Ou peut-être tu es une femme insensée? Que as pessoas vão te procurar como ajuda no sentido Les gens negativo. viennent te chercher pour des conseils négatifs. Mas se nós somos uma mulher de referência, Si vraiment tu es une femme de como référence, essas mulheres marcaram a época, comme ces femmes qui ont marqué leur époque, nós também podemos mudar. nous aussi nous pouvons changer. Devemos ser mulheres que podemos revolucionar. Nous aussi devons nous faire la révolution. Devemos ir à escola aprender a língua. Nous devons aussi apprendre la langue. Devemos estudar
un ange. C'est que Dieu a mis en nous. Pode dizer que não, já é tarde. Peut-être c'est juste que c'est trop tard. Mas eu digo que não é tarde. Mais je te dis que c'est pas tard. Enquanto estás em vida, Tant qu'il y a la vie, tudo é possível. tout est possible. Tudo depende de ti. Cela dépend de Para toi. você levantar. Que tu te lèves. Será que você é modelo em casa? Et tu es modèle à la maison. Será que você é modelo nos teus filhos? Est-ce que tu es un modèle pour tes enfants? Será que não, essa mesmo aqui, não, essa Est-ce que quelqu'un peut te choisir, dire que Dieu te bénisse, que tu es une femme de référence? Amém. Amen. Se ainda nós mulheres de referência, se ainda nós mulheres de referência, Si tu n'es pas encore une femme de référence, mas não é tarde. il n'est pas trop tard. Ainda podes recuperar. Tu peux le récupérer. Está dependendo da decisão. Cela dépend de ta décision. Porque essas mulheres Car ces femmes se levantaram, se sont levées, tomaram decisão. ont pris des décisions, Elas tomaram decisão. elles ont pris des Elas décisions, não posso ficar elles sentada. ont dit je ne resterai pas assise, Eu tenho que levantar. je dois me lever. Amém. Amen. Devemos ser mulheres. Devons être des femmes. Com mulher como Joyce Meyer. Des femmes comme Joyce Meyer. Eu sempre digo que ele é uma referência para mim. Moi je dis toujours que c'est une référence pour moi. Porque a vida dele é quase a minha vida. Car sa vie ressemble à la mienne. Ela foi violada. Elle a été violée. O próprio pai dela violou.